querido, graça e paz. Desde já queremos rogar que a boa mão do nosso Deus abençoe você e a sua casa. E para nós é uma alegria ter você participando aqui do nosso Papo na Quarta. E hoje vamos bater um papo aqui com o presbítero Pacheco. O presbítero Pacheco é presbítero na Igreja Presbiteriana Sal e Luz aqui em Brasília. E além de presbítero, ele tem servido a Deus também como cirurgião plástico aqui na região de Brasília. E é um homem de Deus e nós o convidamos para bater um papo aqui com a temática O Papel do Homem no Lar. E esperamos que esse papo edifique a sua vida, edifique a sua casa. Presbítero Pacheco, seja muito bem-vindo. Feliz aí que você conseguiu ajeitar essa agenda corrida para estar aí com a gente. Que Deus abençoe você, sua linda família. Por favor, dê a sua saudação aos nossos irmãos, por gentileza. Meus irmãos, que prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito alegre no convite do pastor Romildo, porque eu já estive aqui nessa igreja algumas vezes e eu amo falar da palavra de Deus. Na realidade, sou um missionário, como eu falei para o senhor, com bisturi na mão, e queria agradecer muito a audiência de vocês e parabenizar o pastor Romildo por essa magnífica, espantosa, sensacional iniciativa de ter esse papo na quarta em prol do Evangelho, em prol do Reino de Deus. Saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando a você que nos ouve os dons do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que Deus o domine, habite e reine em cada coração dos nossos ouvintes. Deus os abençoe. Amém. Meu presbítero, para iniciar aqui o nosso papo, você pode nos ajudar aí, oferecendo aí uma resposta de como a Bíblia fala a respeito do papel do homem no lar? Eu realmente me interessei muito por esse assunto, escrevi um livro que vou presentear ao pastor, deixar mais 10 livros aqui para você que nos escuta, para você que nos assiste. Se você tiver interesse em saber um pouco mais sobre a masculinidade e a Bíblia, o papel do homem na Bíblia, esse livro eu já tenho algum tempo que eu o publiquei e dei também na escola dominical aulas durante 3 anos sobre masculinidade, feminilidade e a Bíblia. Então, você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, que se interessa no assunto, aqui eu vou deixar 10 livros na mão do pastor Romildo e se você tiver interesse, venha buscar aqui na Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga. A grande conclusão, pastor, da masculinidade bíblica é Jesus. Jesus é o exemplo do homem macho, mais macho que apareceu na face da terra. O nosso Deus encarnado, veja bem vocês, masculinidade não tem nada a ver com sexualidade. Primeiro de tudo, você tem que entender, porque não tem um episódio sexual do Senhor Jesus. Masculinidade tem a ver com hombridade, com capacidade de gerenciar os problemas, com firmeza. O homem tem que ser o provedor da casa, tem que ser o protetor da casa, o homem tem que ser o sacerdote da casa, o homem tem que ser o profeta da casa. O sacerdote prega, o profeta traz de Deus para a família, o provedor e o protetor faz parte do nosso dia a dia, perante a nossa família, perante a nossa igreja e perante a sociedade. Porque quando o homem enfraquece, toda a família está em perigo, toda a igreja está em perigo, toda a sociedade está em perigo. Você tem ideia, pastor? Houve um enfraquecimento do homem a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim e com a queda da União Soviética. Entrou no mundo o pós-modernismo. O pós-modernismo tirou do homem o poder de sacerdote, profeta, protetor, porque entrou dentro do homem aquela ansiedade de ser o dono de si mesmo, aquela necessidade de excluir o divino, de excluir o Deus poderoso e colocar-se no lugar dele. Então tudo tornou-se relativo. Sua verdade é relativa, a minha é relativa. Eu posso fazer o que eu quero e você também pode. Ignorando e botando de lado a verdade absoluta que está na palavra de Deus. Então, nosso padrão do homem bíblico é padrão Jesus. Nós seguimos isso. O homem bíblico é o homem que perdoa, que cuida,
que protege, é o homem que morre em prol do outro. É o homem que morre em prol da mulher, é um homem que morre em prol dos filhos, é um homem que dá a todos, ele não tem o poder, ele tem a autoridade. O poder você pode até comprar, mas a autoridade você não compra. É um homem bíblico, é um homem que tem autoridade, pastor. Então, nosso padrão bíblico, Senhor Jesus. Vocês que nos veem, leiam a palavra de Deus. É ali que vocês vão achar o caminho da masculinidade perfeita. Presidente Pacheco, você pontuou muito bem aí o papel do homem no lar. Dentre eles, pontuou que ele tem que ser o sacerdote, o protetor. Algumas mulheres estão assumindo a liderança da casa, do lar, e será que estão assumindo essa liderança porque o homem deixou a liderança de lado? Podemos pensar nessa perspectiva? O senhor está no caminho certo, o raciocínio é exatamente esse. Quando o homem deixa de ser o sacerdote do lar, ele sobrecarrega. Não, as mulheres têm capacidade, pastor. Só que ele sobrecarrega a mulher. Ele sobrecarrega no sentido de colocar mais peso. Ele coloca a mulher na frente de tudo, né? Da criação dos filhos. A mulher tem que se virar até para prover a casa. Não sou contra quanto a mulher ganhar mais que o homem financeiramente, pastor. Não é esse o caso. Sim. O caso é que o homem é o provedor e a mulher, ela tem que ter sabedoria. Provérbios 12, versículo 4 diz que a mulher é a coroa do homem. A mulher virtuosa é a coroa do homem, mas a mulher insensata apodrece até os ossos do homem. Você, mulher que nos assiste, a palavra de Deus não é machista. A palavra de Deus dá tanto valor a vocês, porque o homem, sem o apoio da mulher, sem a coroa, ele não vai assumir a responsabilidade dele. Você, mulher, tem a autoridade de assinar embaixo, outorgar o poder do homem dentro da casa. E o homem não é o todo-poderoso, ele é o servidor. Jesus era Deus servidor. Ele vai servir a casa, vai servir a família, vai servir os filhos e a comunidade. O grande lance da vida, meus irmãos, é deixar de se preocupar consigo mesmo e olhar para o lado e preocupar-se com os demais. Você deve morrer pela igreja, você deve morrer pela sua família, como o padrão Jesus fez. Muito bem, meu presbítero. Prosseguindo aqui o nosso bate-papo, nós podemos caminhar na vertente de que algumas crises que as famílias estão vivenciando, essas crises têm como decorrência uma falta de uma liderança masculina? Perfeito, pastor Romildo, mais uma vez acertou na mosca. A crise familiar de hoje em dia é exatamente o homem deixar a sua função. Por vocês verem uma coisa, hoje em dia, se você entra num ônibus lotado, muitos homens vão ficar sentados, enquanto muitas mulheres vão ficar em pé. Ou seja, aconteceu uma inversão de valores. O homem, até esse pós-modernismo estragar o mundo, estragar a masculinidade, transformou o homem numa coisa secundária. Só um exemplo para você. Em 1912, um navio chamado Titanic naufragou no Atlântico Norte. Na hora de entrarem nos botes salva-vidas, os homens, isso foi em 1912, o pós-modernismo em 1989, os homens colocaram as mulheres e as crianças em primeiro lugar dentro dos botes. Não havia botes para todos. Um navio chamado Carpathia, que socorreu os sobreviventes, foi chamado navio das viúvas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os homens tinham hombridade, os homens cederam espaço, cederam os botes para as mulheres e para as crianças e para os velhos. Perdeu-se com o tempo. O pós-modernismo acabou com esse sentimento do homem protetor, do homem provedor. Até pouco tempo naufragou um navio nas costas da Itália. Schettino era o grande capitão. Schettino foi o primeiro a abandonar o navio. 30 e tantas pessoas morreram. Imagina você, hoje o capitão
Normalmente o capitão é o último a sair, inclusive o capitão morreu no Titanic. Mas o Schettino foi o primeiro. Mudança de valores, irmãos, vamos atentar para isso. E por isso nós lutamos, e por isso nós pregamos, e por isso que nós escrevemos livros, por isso que nós estamos fazendo muitos grupos de homens sendo formados em todas as igrejas. E é o grupo de homens evangélicos, cristãos evangélicos, e outra denominação qualquer, vão fazer a diferença. Nós somos a diferença, nós somos o fiel da balança. Depende de nós a mudança. Por quê? Disse que tempos difíceis que nós estamos vivendo, pastor, geram homens fortes. Só que homens fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis vão gerar novamente homens fracos. Esse ciclo se fecha. E nós estamos na época de homens fracos. E a reviravolta vem agora. Mas sabe de onde vem? Dos cristãos. Do povo que carrega o evangelho dentro do coração e na mente. Esse povo vai fazer a diferença. Então você que me ouve, preste atenção. Vamos ser exemplo. Vamos cuidar aí na nossa casa, da nossa família. Vamos fazer a diferença nesse mundo, pastor. Muito bem, meu presbítero Pacheco. Dentro dessa perspectiva da vida do lar, nós encontramos, por exemplo, o apóstolo Paulo na sua carta aos Efésios, onde ele vai descrever ali o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. E aí tem um texto, no capítulo 5, verso 22, onde ele vai trabalhar ali sobre a submissão da mulher. E aí a minha pergunta para você, como entender, no contexto em que nós vivemos hoje, o que Paulo diz sobre a submissão da mulher? Mulher, seja submissa ao marido como Cristo é a igreja. O papel do homem é explícito. Se nós trocarmos a hierarquia familiar. Tudo é hierarquia. Pai, Filho, Espírito Santo. É hierarquia. Tenente, capitão, major. Toda a sociedade, Reinaldo, presbítero Reinaldo querido, que está nos filmando. Um abraço para você e para a família. Toda e qualquer sociedade tem hierarquia. Se você trocar a hierarquia, principalmente a hierarquia que vem do céu, você vai transformar um caos. Mas veja a submissão a que Paulo se referia no versículo 12. É o seguinte, a mulher submissa ao marido à medida que o marido é o provedor, é o protetor, é o sacerdote e é o profeta. Se você, marido, não assume a sua posição, você não vai ter uma mulher auxiliadora do teu lado, e com toda razão. Porque a mulher só é auxiliadora do marido se o marido é temente a Deus e se anda nos caminhos do Senhor. Se não, veja bem você está liberada se o seu marido não assume o papel de sacerdote, de ser submissa ao seu marido. E a submissão não é ficar debaixo do capacho dos pés do marido. Deus me livre, isso não. A submissão é estar com ele, porque nós somos formados diferentes. O homem tem uma função, a mulher tem uma função, e os dois foram feitos por Deus para se juntarem, para se transformarem numa pessoa forte, junto com o Deus poderoso, que é o cordão de 3 dobras. Cada um na sua função. Marido, exerça a sua função. Mulher, apoie seu marido. Marido, ame a sua mulher. A submissão não é você ter uma empregada na sua casa, definitivamente. O seu dever, homem, é proteger a sua esposa, amá-la, respeitá-la. E mulher, ande com seu marido, respeite-o como profeta e sacerdote dessa casa. Esse é o grande lance. Isso é que nós temos que obedecer, pastor. Muito bem, meu presbítero. O papo está tão bom que já estamos caminhando para o final do nosso quadro. Uma pena. Mas precisamos continuar em outro momento, mas eu quero pedir que você ofereça um conselho para aqueles que nos assistem, em especial os homens, um conselho para aquele homem que está tendo dificuldade de liderar a sua casa como sacerdote, como profeta, como provedor, como protetor. Que conselho você pode oferecer para esse homem? Meus irmãos, esqueçam o mundo, esqueçam o que nos rodeia no mundo. O mundo é antagonista, ele prega totalmente o contrário da palavra de Deus. O mundo quer que você seja submisso ao mundo inteiro, submisso à sua mulher. Você vai sobrecarregá-la, ela vai dar conta, hein? Porque mulher é forte. Mas você
esquecendo das coisas mundanas, das coisas que vão tirar você da palavra de Deus, esquecendo essas coisas e se atendo ao padrão Jesus. Preste atenção, se você não conhece a palavra, se você não conhece os caminhos do Senhor Jesus, leia a palavra, compareça à Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga. O pastor Romildo vai estar aqui para te receber de coração aberto, com certeza. Só tem uma saída para você, meu irmão. Achegue-se ao Senhor enquanto ainda pode. Esqueça as coisas do mundo. Nós, quando nós chegamos ao Senhor, somos tentados todo o tempo, pastor Romildo. É o tempo inteiro bomba em cima de nós. A tentação vem, os problemas vêm, você não vai ser isento de problemas, mas você vai caminhar em linha reta. Você vai parar de caminhar por linhas tortuosas. Esqueça o mundo e acolhe-se, agarre-se ao Evangelho do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, chegamos ao final do nosso quadro aqui do Papo na Quarta. Batemos um papo aqui com o presbítero Pacheco, presbítero na Igreja Presbiteriana de Sal e Luz. Meu presbítero, foi uma alegria contar com a sua participação. Obrigado pelo carinho e certamente contribuiu para o nosso crescimento aí, o nosso papo e também para os nossos irmãos. E esperamos que o bondoso Deus nos dê uma outra oportunidade de bater um outro papo. Então, que Deus te abençoe grandemente. E você, meu irmão, minha irmã, amigo que participou conosco, que Deus abençoe a sua vida. Que você, homem, cumpra com o seu papel no lar, sendo o seu sacerdote do lar, o profeta, o protetor e o provedor da sua família. E você, mulher, continue sendo essa auxiliadora idônea aí, abençoando o seu lar também, que a sua casa, a sua família seja realmente abençoada pelo Senhor. Tendo a oportunidade, faça uma visita aqui à Quarta Igreja Presbiteriana de Taguatinga. Será uma alegria receber você e nos siga aí nas nossas redes sociais e certamente nós temos muito a contribuir para o seu crescimento espiritual. Que Deus abençoe, fique na paz, um grande abraço. Tchau, tchau, irmãos. Tá bom. Um grande abraço, Deus abençoe.